A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o missionário Geraldo Trindade, gostaria de falar aqui algumas palavras para abençoar mais a tua vida. Se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que está escrito assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás é chamado da antiga serpente porque esse espírito criado que se rebelou contra Deus, ele usou a serpente para enganar Eva e usou Eva para enganar Adão. Portanto, ele é chamado da antiga serpente. Ele fez guerra, ele conquistou a terça parte dos anjos e fez guerra para tomar o trono de Deus. Miguel e os seus anjos o expulsaram do céu com os anjos, que se tornaram demônios. Foram seres criados por Deus, criados seres bons, mas eles decidiram seguir o caminho errado e se tornaram inimigos de Deus. Eles foram expulsos do céu e vieram à terra. Está escrito aqui que ele engana todo o mundo. Ele engana, ele é enganador. Ele é o mentiroso, como diz em João capítulo 8, verso 44, Jesus falou que ele é o pai da mentira. A grande arma contra a mentira é a verdade. Dizem que a mentira tem perna curta. Quando a verdade chega, a mentira cai por terra. Se Satanás usa, como de fato usa, a mentira para enganar, para destruir o ser humano, nós devemos conhecer a verdade, porque se nós estivermos equipados com a verdade, ele não vai nos enganar, ele não vai nos vencer. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia Sagrada, chamada também de Escrituras Sagradas, não é um livro religioso, é o livro de Deus. Neste livro, as palavras de Deus para a humanidade estão registradas. Muitos dizem, mas eu não entendo o que está escrito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele foi enviado por Deus, em nome de Jesus, para nos revelar a verdade. Todas as pessoas que procuram a verdade, com humildade, sem preconceito, o Espírito Santo revela a verdade para essa pessoa. Quem realmente quer conhecer a verdade, vai ler a palavra. O Espírito Santo vai usar pessoas para ensinar a verdade, e o Pai não vai mandar para o Filho um livro que ele não entenda. Deus não vai colocar em nossas mãos a sua palavra de forma que nós não pudéssemos entendermos. Deus é a sabedoria. Ele colocou em nossas mãos a sua palavra, o seu livro,
e Ele nos deu o seu Espírito para nos ensinar, para nos guiar na verdade. Portanto, o meu conselho para você é, se você já conhece as Escrituras, busque mais conhecimento. Se você não conhece as Escrituras, procure conhecer as Escrituras. Procure saber o que é que Deus fala através das Escrituras Sagradas. Procure conhecer o que é que Jesus ensinou. Porque se você conhecer a verdade, você tem uma grande chance de vencer Satanás, que é o enganador. Satanás, ele usa a mentira para destruir a raça humana. Ele usa até mesmo partes da verdade, mistura a verdade com mentira, no objetivo de enganar. Portanto, peça a Jesus para que te dê o Espírito Santo, peça a Jesus para te revelar as Escrituras, para que você não seja enganado por Satanás. Porque Satanás, como eu li aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 9, ele engana todo o mundo. Portanto, busque o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o homem que nunca pecou. Ele foi enviado por Deus. A Bíblia diz em João 1, verso 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos estão pregando por aí, venha para Jesus, porque Ele vai te dar uma vida maravilhosa neste mundo, muitas vitórias, e é verdade, Jesus abençoa mesmo. Mas Jesus veio a este mundo com o objetivo de tirar o pecado do mundo. João 1, verso 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o justo. Ele deu a sua vida na cruz para arrancar o pecado das nossas vidas. É isso que ele fez. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e no verso 24, Jesus Cristo, lá está escrito que Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós pudéssemos morrer para o pecado e viver uma vida justa. Estão esquecendo de pregar isto para as pessoas, e é isto que Jesus mandou pregar. Ele derramou seu sangue na cruz, Ele deu a sua vida para nos libertar da culpa do pecado. Ele pagou pelos nossos pecados, e Ele fez isso para que Deus pudesse derramar em nós, cumprindo a promessa que Ele fez em Joel 2:28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, para que Jesus pudesse, ou para que o Pai pudesse derramar o Espírito dele em nós. Era necessário Jesus derramar o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Então, uma vez purificado com o sangue de Jesus, Deus pode derramar o Espírito Santo em nós, nos capacitando para viver uma vida justa. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados, e o Espírito Santo que é derramado em nós nos capacita para vencer o pecado, para viver uma vida justa. O Evangelho se trata de justiça. Não se engane. A Bíblia diz que Satanás enganou a humanidade, fez a humanidade pecar, enganou Eva, enganou através de Eva, enganou Adão, e tem enganado as pessoas no decorrer dos séculos, dos milênios. Satanás tem usado religiões e mais religiões para enganar as pessoas e levar elas a viver uma vida de pecado.
Mas não se engane, as Escrituras Sagradas dizem, de Gênesis a Apocalipse, que o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, que criou céu, terra e mar, está trabalhando, tem trabalhado, está trabalhando, e através do seu Filho Jesus, Ele está trabalhando para arrancar o pecado do mundo. Está escrito na Bíblia que Jesus se sacrificou para nos dar o perdão dos nossos pecados, nos livrar da condenação, e agora o Espírito Santo é concedido a todos os pecadores que ouvem o Evangelho, decidem abandonar os seus pecados e crê na sua morte pelos seus pecados e crê na sua ressurreição. Jesus concede o Espírito Santo para essas pessoas que decidem mudar de vida, crendo nele, para que possa vencer o pecado, viver uma vida justa e ir morar com Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado será totalmente varrido da terra. Graças a Deus por isto. Porque o que é pecado? Na linguagem jurídica, são crimes. Atos de desobediência à lei do país, atos de desobediência às boas leis do país e atos de desobediência às leis de Deus, aos mandamentos da lei de Deus. Isto é pecado. Deus está trabalhando para eliminar a natureza pecadora da face da terra. Nós estamos nos fins dos dias. Nós estamos nos últimos dias. Aliás, estamos no final dos últimos dias. Jesus vai voltar para buscar aqueles que abandonaram os seus pecados, aqueles que crêem nele. Jesus vai voltar para buscar esses e dar-se-á prosseguimento ao processo de eliminação do pecado na terra. Deus está trabalhando. Se você não acredita nisto, você não acredita em Jesus, você não acredita na Bíblia, porque está escrito que Jesus veio a este mundo com a missão de eliminar toda a injustiça, de eliminar o pecado. Ele vai voltar para buscar aqueles que renunciaram aos seus pecados, e os ímpios serão destruídos. Satanás será destruído, será amarrado e lançado no fogo eterno, e os ímpios serão lançados também. Portanto, busque conhecer as Escrituras. Você precisa saber o que é que Deus fala na sua palavra, porque Satanás, ele é o enganador. Ele engana a humanidade, para a humanidade viver no pecado e ir para o lago de fogo com ele. Portanto, no mesmo capítulo que eu li de Apocalipse 12, está escrito que Satanás desceu à terra e ele tem grande ira contra a humanidade. E ele está trabalhando para enganar a humanidade, enganar as nações, para rejeitar Jesus, para não abandonar os seus pecados. Ele está usando religiões, até mesmo que se diz evangélicas, para defender o pecado, para defender a mentira, porque Satanás sabe que o pecado não vai entrar no céu. Ele tem pouco tempo, está escrito lá, Apocalipse 12, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e juntamente com ele, diz Mateus 25, verso 40 e 45, que todos aqueles seres humanos que rejeitaram Jesus, que não abandonaram os seus pecados, que viveram a vida de pecado, serão lançados também com Satanás no lago de fogo e enxofre. Está escrito também em Apocalipse 21, verso 8, que todas as pessoas que não arrependeram, que não decidiram parar de pecar, que rejeitaram Jesus, ou que disseram que creem em Jesus,
mas não renunciaram à injustiça, não renunciaram ao pecado, continuaram desobedecendo a Deus. Está escrito que nem todos que me chamam de Senhor, diz o Senhor Jesus, entrarão no reino de Deus, mas só entrará aqueles que obedecem à palavra de Deus. Jesus veio ao mundo para libertar a humanidade do engano de Satanás. Ele é a verdade. Ele nos ensina a verdade. E Ele nos dá poder para viver na verdade. É isso que Jesus está oferecendo para você. Jesus está oferecendo para você nesse momento perdão dos teus pecados, como diz o Salmo 103, verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e cura, sara todas as tuas enfermidades. Se você chamar por Jesus, se você confessar a Deus os seus pecados, com arrependimento, decidindo parar de pecar, Jesus vai te purificar com o sangue dele e vai te encher do Espírito Santo e você terá poder para obedecer à voz da sua consciência. Você será liberta dessa força negativa que obriga os seres humanos a desobedecer a Deus. É disto que o Evangelho trata. O Evangelho trata de nos purificar dos nossos pecados, de nos dar o perdão e também nos dar o poder para viver uma vida justa. As outras bênçãos que precisamos, está escrito em Mateus 6, 25 ao 34, que Deus é o Pai que cuida bem de seus filhos. Deus se preocupa com as nossas necessidades. O que Deus mais quer é que nós nos preocupemos em nos arrepender dos nossos pecados, clamar a Ele com arrependimento sincero, para que Ele possa nos transformar de criaturas injustas em criaturas justas. Deus quer nos transformar em uma criatura cheia de amor a Deus e amor ao próximo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Uma criatura cheia de justiça. Justiça porque foi perdoada, purificada pelo sangue de Jesus. E justiça porque o Espírito Santo nos capacita para viver em obediência aos mandamentos de Deus. O que é impossível sem a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de Apocalipse 12, verso 9, que Satanás é o enganador e ele quer enganar o ser humano para que viva no pecado e seja condenado com ele ao fogo do inferno. Portanto, busque conhecer cada dia mais os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dedique tempo às Escrituras. Ore, peça a Jesus para te fazer entender as Escrituras e você vai vencer a Satanás com seus enganos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Que você possa compartilhar esta mensagem com seus amigos, com a sua família, para que tenham os olhos cada vez mais abertos, para que não sejam enganados pelo inimigo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.